Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo, um prazer enorme encontrar você aí do outro lado. A gente fica feliz, grato a Deus pela sua companhia. Saber que você está aí é motivo de alegria, de gratidão a Deus pela sua vida. A gente fica muito feliz por cada um que tem chegado até aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Quero te convidar agora a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos. Hoje eu quero estudar com você os versículos 21 e 22 do capítulo 19 de Atos. Diz assim a palavra de Deus: Cumpridas estas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando: depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que lhes ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Hoje eu quero pensar um pouquinho sobre o propósito de Paulo nessa viagem. Paulo, após essa esplêndida vitória em Éfeso que nós estudamos anteriormente, Paulo resolve ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e por Acaia. O seu projeto, relatado no versículo 16, era participar da festa dos Pentecostes, lá no versículo 16 do capítulo 20 de Atos dos Apóstolos. Paulo queria levar também aos pobres da Judéia ofertas levantadas entre as igrejas da Macedônia e de Acaia. Isso foi relatado em Romanos capítulo 15, versículos 25 a 27, 1 Coríntios 16, de 1 a 4 e 2 Coríntios 8, de 1 a 15. Então Paulo desejava ir participar da festa de Pentecostes e levar ofertas aos irmãos da Judéia, ofertas levantadas na Macedônia e Acaia. Depois disso, Paulo desejava ir a Roma, capital do Império. Esse era o plano, o desejo do coração de Paulo. Citando Bengel, John Stott registra assim: nenhum Alexandre, nenhum César, nenhum outro herói tem uma mente tão aberta como este pequeno benjamita. Essa foi a descrição que Bengel fez sobre o apóstolo Paulo. O desejo dele, a inquietação dele em servir ao Senhor. Paulo tinha duas motivações ao levar essa oferta. Você que já está estudando comigo há algum tempo, você deve lembrar, quando os irmãos gentios se converteram, houve uma certa resistência por parte dos judeus em entender que o Evangelho, o Espírito Santo, estava sobre os gentios. E isso moveu o coração deles e o Senhor trabalhou e agora viveu em harmonia. E o que Paulo queria fazer? Paulo desejava levar ofertas da igreja dos gentios para ajudar a igreja dos judeus. A primeira atitude que movia o coração de Paulo era para deixar claro que havia uma unidade entre a igreja, seja dos gentios como a dos judeus. Se a igreja judaica recebesse de bom grado a oferta das igrejas gentílicas, isso estaria sendo uma argamassa do amor que cimentaria a unidade dessas duas igrejas. Esse era o desejo de Paulo, era o que movia o coração de Paulo. A segunda prática, o segundo desejo do coração de Paulo era ensinar o amor cristão de forma prática para esses irmãos da igreja gentílica. Porque não é o suficiente sentir compaixão, não é o suficiente você sentir uma necessidade de ação. O nosso sentimento, ele precisa ser traduzido por ação. E isso a igreja precisa viver e nós, enquanto cristãos, precisamos viver isso. Às vezes nós falamos de missões, nós falamos em amor, nós falamos em unidade, mas isso precisa ser traduzido em ações práticas.
O fato desses irmãos gentios levantarem uma oferta e enviarem para a igreja judaica é uma demonstração de amor. O fato dos irmãos judeus receberem a oferta dos irmãos gentios era uma demonstração de unidade. Então Paulo tinha isso movendo o seu coração. Agora, essa viagem, ela estava marcada cercada de muitos perigos. Mais tarde, Paulo chegou a dizer para os presbíteros de Éfeso que o Espírito Santo lhe havia orientado, instruído, assegurado que esse caminho seria espinhoso, cheio de cadeias e tribulações. Está no capítulo 20, versículos 22 e 23. Então Paulo não está indo às cegas, Paulo está indo sabendo que esse caminho ele iria passar por cadeias, por tribulações. E foi exatamente isso que aconteceu. Paulo subiu a Jerusalém, levando as ofertas, ali foi preso, vítima de conspiração dos judeus. Paulo foi preso lá. Dali, Paulo seguiu preso para Cesareia, permaneceu 2 anos encarcerado sob acusação dos judeus. Então foi enviado a Roma como prisioneiro de César. Veja bem, uma viagem com um propósito tão precioso desencadeou em uma prisão prolongada. Paulo sabia que ia ser difícil, Paulo sabia que iria enfrentar isso, mas mesmo assim seguiu o seu caminho dentro da vontade do Senhor. Essas coisas devem nos fazer pensar, meus amados irmãos, até onde nós estamos dispostos a nos sacrificar em prol da obra do Senhor, da vontade do Senhor. O homem de Deus, a mulher que serve ao Senhor, ela precisa se mover dentro da vontade de Deus e estar disposto a abrir mão do que for necessário, a se sacrificar em prol da obra. Quando eu vejo exemplos de homens como Paulo, isso mexe muito no meu coração em pensar até onde vai o meu compromisso, até onde vai a minha firmeza espiritual e a minha disposição em enfrentar circunstâncias desafiadoras como esta. Vivemos dias onde os cristãos querem muito comodismo, onde os cristãos querem uma vida fácil, não querem sacrificar-se, não estão dispostos a nada em prol da obra do Senhor. Querem servir, querem fazer, mas desde que isso não peça nada que demande esforço, sofrimento. Infelizmente, essa é a geração que nós temos hoje de cristãos. A grande maioria, eles querem um Deus que não exija sacrifício, eles querem um Deus que não exija esforço. E eu não estou falando aqui para salvação. Quando eu digo sacrifício, esforço, nós não estou falando aqui que você precisa fazer isso para a sua salvação, e eu espero que você entenda muito bem isso, que a obra da salvação, nós não temos que nos sacrificar, que nos esforçar nada, porque nada que nós façamos vá ter nenhum peso em relação à nossa salvação, porque Cristo se sacrificou, pagou o preço por nós. Mas estou falando de uma vida de compromisso, de devoção, de dedicação ao Senhor, uma vida que vale a pena, uma vida que agrada a esse Deus que já pagou o preço por nós. Quando eu digo sacrifício em prol da obra, eu estou dizendo desta vida cristã, que muitos querem levar uma vida cristã do comodismo. Olha, cuidado com isso, não é isso que o Senhor nos chamou para fazer. Não é isso que o Senhor quer que nós façamos. Ele nos chamou a nos doar, a tomar a nossa cruz, a segui-lo. Que o Senhor nos desperte a estar dispostos a pagar o preço, a suportar o que vier, por amor a Ele, a obra dEle e para a glória dEle. Deus te abençoe. Obrigado por me acompanhar em mais um estudo.